São grandes contratações, né? Falando dos 3 nomes, né? Que o Royal chegou hoje, o próprio Saúl já foi apresentado e o Samuel Lino, né? Segundo aí as informações, o Flamengo também já fez a aquisição desse atacante, né? Eu acho que o Saúl, cara, o Saúl me... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. São grandes contratações, né? Falando dos 3 nomes, né? Que o Royal chegou hoje, o próprio Saúl já foi apresentado e o Samuel Lino, né? Segundo aí as informações, o Flamengo também já fez a aquisição desse atacante, né? Eu acho que o Saúl, cara, o Saúl me impressionou bastante, tá? O Saúl me impressionou bastante. O Emerson Royal já conheço, o Samuel Lino muito pouco. Fui buscar informações aqui no YouTube, na plataforma. Bom jogador, jogador que vai tentar, de certa maneira, ocupar aquele lado esquerdo, né, Browner? Jogador de velocidade, que tem gols, 25 anos, já fazer 26 anos agora em janeiro, em dezembro, se eu não estiver enganado. Já passou pelo Flamengo na base, foi campeão da Copa em 2018. Mas desses 3 nomes, um jogador que me traz mais expectativa, né? Até a forma como ele se comporta dentro de campo, é o Saúl. É o Saúl. Tá, Braulio? O Saúl realmente é um jogador assim que eu imagino que rapidamente irá se adaptar, como fez o Jorginho. Pode ser que não aconteça, tá? Pode ser que não aconteça, tá, o Brownie? Mas é a minha percepção sobre o Saúl. Não que o Samuel Lino não vai acontecer, não que o Emerson Royal também não vai acontecer. Eu acho que os 3 têm possibilidade de acontecer, mas eu vejo o Saúl, né, até pelo jogo dele, como o Flamengo se comporta, após a saída do Gerson, eu acho que é um jogador que vai chegar, vai vestir a camisa e não vai sentir. É a minha percepção em relação ao Saúl, um jogador de 30 anos, já experiente, grandes enfrentamentos com o Atlético de Madrid, passagem pelo Chelsea, seleção espanhola, né, é uma das seleções mais fortes, né? Enfim, então é um jogador que eu vejo aí desses 3 nomes, né, que estão engatilhados, né, que já estão aí praticamente acertados. O Saúl acertou, né, o Emerson Royal chegou hoje, né, e o Samuel Lino, né, ao que parece, é questão aí de tempo do Flamengo anunciar oficialmente a chegada do atacante, né? Mas o Saúl realmente vem me causando uma expectativa muito boa, Braulio, em relação a esses nomes, né, que estão sendo ventilados. E nós iremos falar também sobre o Zaniolo, né? O Nicolo Zaniolo, que foi especulado no Flamengo, o próprio Carrascal. Esse menino Zaniolo eu gosto bastante, tá, Brownie? Esse jogador Zaniolo, se ele desembarcar no Flamengo, né, se ele desembarcar no Flamengo, cara, eu vou falar, pô, bacana, bacana, ponto pro Boto, né, até o Du brinca aí, né, muito assertivo, é muito bom jogador o Zaniolo. Tudo bem que não aconteceu, era um jogador que tinha uma expectativa altíssima, né, realmente de se transformar em um dos grandes jogadores italianos do futebol mundial, né, acabou não atingindo essa expectativa, mas é muito bom jogador, cara, muito bom jogador, né, o italiano Zaniolo. Gostaria muito de vê-lo com a camisa do Flamengo. Acho que ele poderia acontecer com a camisa do Flamengo. Acho que uma mudança, né, saindo da Turquia, que ele está no Galatasaray, vindo para o futebol brasileiro, né, o italiano ele é um pouco parecido, né, com o sul-americano, ele é mais ele é mais um pouco sanguíneo, enfim, eu acho que de repente essa vibração que nós temos aqui no futebol brasileiro poderia, de certa maneira, empolgar, né, ser um combustível aí para o Zaniolo acordar e colocar todo o seu potencial para fora. A torcida do Flamengo também, ela tem nessa coisa, né, massa, povão, e eu acho que de repente isso poderia, né, trazer, né, a melhor versão do Zaniolo, que é muito bom jogador. Acompanho muito o surgimento desse jogador no futebol italiano, né? Meu camarada William Ramos, muito bom dia para você, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Vamos, Flamengo. Valeu, William, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado aí pela moral, pela força, pelo carinho. Tamo juntos, já somos aí mais de 50 aparelhos conectados aí. Eu vou pedindo mais uma vez a galera que vai chegando, é muito importante, né? Os likes, né? Os likes. É fundamental até para o YouTube. Nesses 15, 20 minutos de live, é fundamental a maior quantidade de likes que vocês puderem deixar. Porque aí o YouTube entende que o conteúdo está sendo legal, espalha para mais rubro-negros, beleza? Saúl poderá substituir o Arrascaeta, ele é um 8, né? O Braulio, ele é um 8, ele é um jogador que pode eventualmente, né, circular ali por dentro, mas eu não vejo ele com essa característica de 10. Pode desenvolver no Flamengo? Pode desenvolver, até porque ele já deixou claro que gosta de pisar lá na frente. Ele é um 8 que participa, ele é um 8 que finaliza, ele é um 8 que dá assistência, ele é um 8 que contribui com gols. Então, é um jogador que, eventualmente, até dentro da dinâmica tática, né, ele vai circular por dentro em algum momento. Ele vai circular por dentro em algum momento, né? E você poderia formatar, eu até falei, do Zaniolo, até mesmo o próprio Carrascal, uma trinca de meio-campistas, com o Saúl, Jorginho, Zaniolo, Saúl, Jorginho e Carrascal. Poderia, né? Você não vai ter um 10 de origem, um cara para pensar, né, de forma como a Arrascaeta pensa, como o próprio Matheus Gonçalves pensa, imaginando que não vai receber minutos, né, daqui para frente.
você pode ter uma trinca de jogadores realmente que tem uma boa construção, né? O Carrascal é um 8 também que chega à frente, o próprio Saúl é um cara também que chega à frente, o Jorginho não, já é um cara um pouco mais de base, de apoio, por trás, né? Alimentando, né? Fazendo essa bola girar de um lado para o outro com muita velocidade e sempre com muita clareza, mas também se chegar ali na intermediária do adversário, consegue entregar um bom passe. Vamos lembrar de um passe que ele deu para o Luiz Araújo, né? Que ele rapidamente ele acha, foi na Copa do Mundo de Clubes. Ele recebe no bico da grande área de primeira, ele recebeu um passe para trás, agora não me lembro de quem, e ele acha o Luiz Araújo já no bico da grande área, dentro da grande área. Luiz Araújo tira e dá-lhe uma chapada no canto esquerdo, faz um golaço. Então, um jogador também que tem repertório perto da área do adversário. Né? Mas pensar num Saúl 10, não. Eventualmente, dentro da dinâmica tática, vai circular. Tanto ele, como o Jorginho, como o Carrascal, né? Como o próprio Luiz Araújo circula, o próprio Samuel Lino, né? É um jogador mais de ponta, mas dentro da dinâmica tática, saindo de fora para dentro, vai circular ali, mas não ser esse cara realmente para dominar essa intermediária, para ser esse cara para achar passe com muita facilidade, para ditar o ritmo, né, dessa equipe do Flamengo, né, como um 10, né, mas pode, eventualmente, dentro da dinâmica, circular sim. Mas eu vejo, né, dar um bom dia para minha amiga Ingrid, essa chegada do Saúl, né, um cara para auxiliar o Arrascaeta e quem quer que jogue nessa posição, Braulio. Né? Porque às vezes você não pode só sobrecarregar o 10. É importante você ter um cara que, né, tem a clareza do Arrascaeta, tem a qualidade realmente para fazer essa bola chegar sempre com muita qualidade, né, à frente e de forma realmente constante, mas também ter um cara para te auxiliar, para chamar a atenção, para não te deixar realmente como o ponto central do meio-campo. Ó, anula o Arrascaeta que acabou o meio de campo do Flamengo. Não, né? Ó, se você travar o Arrascaeta, tem o Saúl. Né? Se você travar o Saúl, tem o Flamengo saindo com os laterais, tem os pontas que baixam um pouquinho e tem força, como o Saulino tem. O Saulino é um jogador que consegue baixar bem e arrancar. Né? Então ele consegue fazer esse trabalho divino no meio de campo e tirar um, dois jogadores e criar uma situação para o Flamengo, diante da velocidade que ele tem. Então é importante, né? Essa chegada do próprio Saúl. O Gerson tinha muito isso, né? Né? Mas eu vejo, de certa maneira, o próprio Saúl replicando. Então vai ser importante o Saúl, de fato, né, trazer a sua melhor versão e, dentro dessa sua melhor versão, ajudar o Arrascaeta, Matheus Gonçalves ou quem quer que esteja jogando nessa posição de 10, né? A nossa amiga Ingrid, né, tá aí com a gente. Um grande abraço para você, seja bem-vinda. Tá bom? Meio campo, Pulgar, Jorginho, Saúl e Arrasca ou Carrascal. Cara, é um meio de campo que você pode ter esses 5 homens, né? Você pode ter esses 5 homens no meio de campo. Né? Você pode ter esses 5 homens no meio de campo, eventualmente, para segurar a bola, dependendo do jogo. O Arrascaeta, como já funcionou, de um falso 10. Né? Poderemos ver, né? Imaginando que de repente chegue o Carrascal um pouco mais aberto, né? Não um extremo, mas jogando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, o falso 10 Arrascaeta, um Saúl um pouco mais pelo lado direito, né? A estruturação com Jorginho e Pulgar um pouco mais por dentro, pode acontecer. Né? E aí esses caras também não têm velocidade, tanto o Carrascal como o Saúl, né, jogando na extremidade, mas a intenção não é abrir, não é dar velocidade, sim atrair para de fora para dentro, gerar espaço para os laterais. Aí você tem o Emerson Royal, que é muito ofensivo, você tem o próprio Vinha, você tem o Ayrton Lucas. Então são situações, né, que podem acontecer. Né? Aí imaginando o Samuel Lino não podendo jogar ou dando um respiro, o próprio Luiz Araújo. Então é um elenco do Flamengo hoje que te dá muitas possibilidades, né, Braulio? Eu estou pensando aqui algumas. A cabeça ela vai circulando. Imagine a cabeça do Felipe Luiz. Agora, é pensar e materializar dentro de campo, né? São jogadores com uma capacidade de ter uma leitura de jogo com e sem bola muito alta. Nós estamos falando de jogadores aí de renome mundial. Principalmente o Saúl, o próprio Emerson Royal, o próprio Samuel Lino, por que não? Né? Estava com interesse aí do Napoli, de equipes realmente fortes. Né? O próprio Carrascal, seleção colombiana. O Zaniolo, caso desembarque, seleção italiana. Então são jogadores com QI de futebol muito alto, cara. Né? Acostumado também a grandes enfrentamentos. Taticamente, é uma Europa que tira muito do atleta, né, essa leitura, principalmente o sem bola. Então nós estamos falando de jogadores que, independente das informações táticas, né, tem uma velocidade de absorver e replicar isso em campo muito grande. Né? Se vai conseguir, se vai acontecer, se não vai sucumbir com a camisa do Flamengo, a pressão que é muito alta aqui no futebol brasileiro, só o tempo vai nos mostrar, só o tempo irá nos dizer. Mas são jogadores com uma capacidade muito grande. Né? O que ganha em termos de
possibilidades esse Felipe Luiz com a chegada desses jogadores, né? Com a chegada desses jogadores é muito grande, é muito grande, é muito grande. E aí você traz esse nome, que eu vou me debruçar em cima desse jogador aqui. É um jogador, né? Não é um 10, não é um 10. Ele é até alto, o Zaniolo. O Zaniolo é até um jogador alto para a posição, ele é um meio atacante, né? Joga ali como um segundo atacante. Ele pode circular como um 10. Ele até pode circular por dentro, ele é forte, ele é um garoto alto, né? Vou até buscar aqui a idade do Zaniolo, né? Vou aqui no Transfer Market, ele deve estar na faixa de 26, 27 anos, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado, eu vou buscar aqui rapidinho, né, essa questão aqui do Zaniolo, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no Transfer Market aqui com a galera. Deixa eu só colocar aqui, né? Botar aqui, Nicolo Zaniolo, né? Pronto, tá aqui. Deixa eu ver a idade do Zaniolo no Transfer Market. Vamos aqui. Pronto, né? 12 milhões de euros. Vamos lá. Nicolo Zaniolo, ó, 1,90 m, cara. 1,90 m, tá vendo? 1,90 m. Eu sabia que ele era alto, mas eu não imaginava que ele era tão alto assim, né? Eu não sabia que ele não imaginava que ele era tão alto assim. Pra você ver, ele tem 1,90 m, ele é um jogador forte, né? Ele é canhoto, né? Deixa eu só colocar aqui. Meio ofensivo, altura. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Pé esquerdo, pronto. Eu tava confuso, né? Em relação ao Zaniolo, mas ele tem essa característica. E ele é um jogador, um segundo atacante, né? Um meia atacante, né? De muita capacidade, o Brownie. De muita capacidade. Tá aí. Né, valor de mercado do Zaniolo, 12 milhões de euros. Né, 1,90 m esse jogador. Né, então, um jogador que consegue te dar, né, uma boa presença, né, ofensiva, é um jogador que pode circular por dentro ali como um falso 10, né, e é um jogador que te dá, né, uma força ofensiva muito grande, né, seja por baixo ou por cima, até por conta da alta estatura do italiano. Né. Então, é um jogador realmente que eu gosto bastante. Né? Eu gosto bastante desse jogador. Né? É um jogador aí que, para mim, mudaria muito aí. Esse Flamengo, né, é um jogador que está sendo ventilado. Gostaria demais, né, que o Flamengo avançasse na negociação com esse jogador. Né? Então, vê aí, 1,90 m, né, o Nicolo Zaniolo. 26 anos, jogador de meia idade, cara. Jogador de meia idade, né? Um jogador aí de meia idade, então, né? É um jogador que joga, né, bastante ali, tá dando uma travadinha aqui no nosso computador, até pra gente tirar aqui, pra gente seguir a nossa resenha, né? É um jogador que jogaria ali pelo lado direito, né, Brownie? É um jogador que te daria muita ofensividade, né? O Luiz, ele já faz esse papel, às vezes, de jogar como um falso 10. Veja até o Zaniolo com mais capacidade, né? Porque é um jogador forte, consegue jogar de costas, virar em cima da marcação, né? Enfim, né? Então, um jogador que eu gostaria bastante, né, de ver atuando nesse Flamengo. Então, o Flazinho dá um bom dia pro meu camarada Devinho, né? Um grande abraço para você, o Sport TV, um grande abraço, e meu parceiro Flazen. Já somos aí quase 200 aparelhos conectados e só temos 50 likes, né? Então, você que tá aí com a gente, chega pertinho, vamos chegar a 100 likes aí, ajuda pra caramba o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o like, não. É muito, muito, muito importante mesmo. Para vocês, de repente, não custa nada, né? Mas para a gente faz uma diferença muito grande, né? Faz com que o nosso conteúdo aqui, o nosso trabalho chegue em mais torcedores. Então, dá aquela moral para a gente. Vamos chegar rapidinho aí a 100 likes, quase 200 aparelhos e só tem 52 likes. É muito pouco. Pelo descrito, o Zaniolo seria para a função do Bruno Henrique. Ele é um meio atacante, né? Ele não é esse atacante. Pela estatura, ele poderia até ser utilizado como um falso 9. Se você utiliza o Arrascaeta, que tem muito mais criação do que o Zaniolo, imagina o Zaniolo. O Zaniolo é um moleque que gosta de entrar na área. É um jogador que tem essa capacidade. E pela estatura, né, principalmente, é um jogador que te daria, né, uma força muito grande dentro da área do adversário. É um cara de 1,90 m, tem boa mobilidade. Né, Flazinho? Eu lembro muito bem do Zaniolo. Né, teve algumas lesões, é um jogador, às vezes, um pouco esquentado, né, tem uma personalidade forte. Né, mas é um jogador que é um segundo atacante. Né, com muito mais qualidade do que o Bruno Henrique. Tá? Com muito mais qualidade do que o Bruno Henrique. Eu lembro perfeitamente do Zaniolo. Então, é um jogador que me empolga. Eu gostaria, de fato, de ver ele com a camisa do Flamengo. Eu acho que é um jogador que aconteceria, cara. Acho que essa mudança de país, volto a dizer, o italiano é um pouco sanguíneo em relação aos europeus. Né? Eu conheço bem um pouco italiano, já convivi com alguns. Né?
Enfim, então eu consigo ter essa percepção. Eles são sanguíneos, né? Então, acho que de repente essa mudança, né, para o Brasil, o futebol aqui é mais, né, caloroso, não só o sul-americano, né, no geral, é bem mais caloroso, né? E é um jogador que, vou ser bem sincero, cara, me agradaria, me agradaria. Esse nome, quando foi ventilado, né, ao Flamengo, realmente eu gostei bastante, né? O Zaniolo, Nicolo Zaniolo, 26 anos, 26 anos. Então tá aí, numa meia idade, né, um jogador que poderia dar muito ao Flamengo, né? Meu camarada Cleison, um grande abraço, bom dia, Léo. Like aplicado com sucesso, valeu, meu parceiro. Um grande abraço para você. Dá um bom dia também para meu parceiro Fernando Rocha. Léo, Enzo Milote do Stuttgart, você conhece, é um meia, né? Seria uma boa revezar com a Rascaeta. Não conheço, Fernando, não conheço. Depois eu posso até dar uma buscada aqui no YouTube, mas não conheço, não, esse jogador, né? Meu parceiro Bruno Oliveira tá aí, a torcida do Flamengo tem que ter paciência com os jogadores. Tem a questão da adaptação, né, Bruno? Muito bom dia para você, meu irmão. Tem a questão da adaptação. O próprio Saul Niguez, que eu acredito que vai chegar, né, que tem tudo, né, para ser como um Jorginho. Chegar, jogar e não sentir. Né? Pode ser o contrário, tá? Mas eu acho que o Saul vai muito nessa linha do Jorginho. Vai colocar a camisa e não vai sentir. Mas tem um período de adaptação, cara. Né? O que aconteceu com o Jorginho não é comum. Não é comum. Às vezes o jogador sente um pouquinho, por mais rodagem que ele tenha, né, Bruno? Por mais experiência, por mais casca, né, que esses jogadores tenham tido ao longo de toda a sua carreira. Nós estamos falando de um Saul, né, especificamente desse jogador, cara de 30 anos, seleção espanhola, Atlético de Madrid, grandes enfrentamentos, Barcelona, Real Madrid, Champions, né, o próprio Chelsea, passagem pelo Sevilha, que é um time já mediano ali na Liga Espanhola. Mas tem esse período de adaptação, é mudança de país. É um cara que, né, o Jorginho é brasileiro, mas naturalizado italiano, então tem essa questão da língua mais tranquilo, mais facilitado. O espanhol também não tem tanta diferença assim, né, Bruno? Não tem tanta diferença assim, então dá para o cara se virar no dia a dia, não tem nenhuma dificuldade. Se falar de forma pausada, você entende basicamente tudo aquilo, né, que ele quer falar. Né? E se o brasileiro também aqui, os companheiros, falarem devagar, o Saul vai entender. Enfim, então acho que de certa maneira principalmente o Saul, né? Principalmente o Saul. Samuel é um brasileiro, já teve no Flamengo. O Emerson, né? Brasileiro, né? Saiu daqui. Enfim, então, de certa maneira, o Saul, nesse momento, não chegando o Carrascal e nem o próprio Zaniolo, que foram linkados ao Flamengo, né? Não teria aí, no meu entendimento, dificuldades, principalmente no idioma, né? Depois da puxada de orelha do Boto, agora tá no caminho certo, né? Falar menos e trabalhar mais. É isso que o torcedor quer ver, né, Léo? É isso que o torcedor quer ver, né? Boas contratações, um Flamengo forte no mercado, um Flamengo buscando realmente repor jogadores de altíssimo nível. É aquilo que a gente sempre fala, sempre haverá espaço, né, Nel, para jogadores de qualidade. E nós estamos falando, né, de jogadores realmente de altíssimo nível. Nós estamos falando de jogadores que têm uma capacidade individual muito grande. E imaginando esses jogadores coletivamente, né, entendendo tudo aquilo que o Felipe tem em termos de ideias. Né, em termos de conceito, que já está muito claro, né? É um conceito de pressionar, de ser uma equipe incômoda, de ser um time realmente onde a rotação alta ela predomina durante os 90 minutos, que é sempre muito difícil de você impor esse ritmo de recuperar a bola, de pressionar o adversário. Em algum momento você baixa um pouco essa rotação, né? Que é natural, que é super natural, né? Humanamente, né? É fácil de entender, né? Enfim, mas é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. Jogadores de qualidade. Se vai acontecer, já não é o trabalho do Boto, certo? Aí a gente tem que ter essa percepção. O cara vai no mercado, pinça os nomes de qualidade, né? Não são unânimes, mas a gente percebe que uma grande parte da torcida, né, está apoiando, acha, né, que essas contratações realmente são de impacto. Eu queria até saber de uma galera que está aqui no nosso chat, já somos aí mais de 200 aparelhos conectados, né, faltando 15 likes para nós chegarmos a 100. A nossa meta hoje é de 200 likes aqui na nossa resenha. Queria saber de vocês, gostaram das contratações? Acham boas? Né? Então coloquem aqui na mensagem aqui do nosso chat, tá? Meu parceiro Juarez Zanotti, né? Muito bom dia. O Flamengo está forte no mercado. Nossa torcida é muito apressada em contratações. Nosso camarada Juarez. Minha amiga Natasha, tá aí. A Natasha voltou. Muito bom dia para você, Natasha. Seja bem-vinda, tá? Gostei das contratações. Vamos, Flamengo. O Gerson parece que não está feliz no Zenit. Triste porque estava aqui e a torcida apoiando. Chegou lá, não viu que é a mesma coisa, né? É a busca, né, Natasha? É a questão da grana, né? É a questão da grana. E aí, com todo respeito ao Gerson, fez uma opção, né, de buscar a grana, até porque a equipe do Zenit não participa, né, de competições europeias, não vai jogar uma Champions, não vai jogar uma Liga Europa, então ele foi buscar dinheiro, e aí há uma cobrança em cima disso, né, Natasha? Há uma cobrança em cima disso, né?
Então, não está feliz, mas olhar para o bolso está cheio. Então, a gente não pode ter tudo, né? Ele tinha tudo aqui no Flamengo, né? Em termos, né, no meu entendimento, que para você, para uma grande parte do torcedor, né? Ganhava muito bem, moral com a torcida, seleção brasileira, mas acho que para ele, de repente, faltava alguma coisa. E, ao que parece, era grana. E eu respeito, né? Cada um sabe onde seu calo aperta, né? Minha amiga Jaqueline, muito bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, moço da bancada. Seja bem-vinda, tá bom, meu amigo? Um ótimo sábado para você. Meu camarada Emerson Vander, bom dia, sou o Emerson de Viçosa, né? Estou muito confiante nas contratações, especialmente Samuel Lino e Saúl. Os caras vão fazer a diferença. 2 jogadores que estavam no Atlético de Madrid, né, Emerson? 2 jogadores que estavam na Copa do Mundo de Clubes. 2 jogadores realmente que têm bola, né? Para darem as respostas. Agora, tem que aguardar, né? Tem que aguardar. Não, são jogadores que eu também acredito que irão acontecer com a camisa do Flamengo, mas só o tempo vai nos dizer. Né, Emerson? Só o tempo vai nos dizer, mas eu também estou confiante. Muito no Saúl, cara. Muito no Saúl. Eu acho um jogador que pode marcar a diferença